Capítulo 22 Os Filhos da Cordilheira, por Roy Harley. Em 1995, Daniel Fernandes e eu organizamos a primeira viagem à Cordilheira. Somente Nando já tinha voltado ali antes, com o pai, caminhando durante dias e dias na montanha, ao longo de uma trilha que não existia. Do total de 16, fomos em 12. Tínhamos uma necessidade de voltar ali que não conseguíamos verbalizar, nem compreender em sua verdadeira magnitude. Percebemos aquela urgência por causa do impacto que aquilo nos causou, e tive a nítida consciência de que era algo muito pessoal, difícil de transmitir para os outros. Fomos em caminhonetes especialmente preparadas até a pré-cordilheira, saindo de San Rafael, e depois seguimos a cavalo, improvisando o caminho com a ajuda de vários guias locais. Uma semana mais tarde, o ônibus que havíamos fretado nos trouxe de volta e me deixou aqui na minha casa, às 7h30 da manhã. Eu não tinha dormido nada à noite. Viajei sob um estado espiritual e emocional muito intenso, como se chegasse de outra dimensão, que não era só do passado, mas de outra era, de outra vida. Ao descer, abracei fortemente os que continuavam no ônibus rumo às suas casas, peguei minha sacola e abri a porta de casa. Foi estranho chegar ali. Eu estava à beira de um ataque de choro. A primeira pessoa que vi foi minha filha Carolina, exatamente na hora em que saía para ir ao colégio. Deixei a sacola no chão para lhe dar um abraço muito, muito forte, mas como ela não se encontrava no mesmo estado anímico que eu, nem teria como estar, pois não chegava naquela hora de nenhuma montanha. Apenas beijou meu rosto, com seu sorriso franco, e perguntou normalmente, pois para ela eu estava chegando de uma viagem qualquer. Oi, papai, como foi? E antes mesmo que eu pudesse responder, acrescentou, depois a gente se vê. Tchau. Mais um beijinho e desapareceu. Fiquei paralisado na sala de estar, confuso, e percebo que minha mulher, Cecília, que me tinha me ouvido chegar, estava descendo. Estava vestida para sair. Sorriu carinhosamente quando me viu, me deu um abraço forte, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ainda com um pouco de dificuldade para articular as palavras, disse que precisava sair correndo para o trabalho, que estava atrasada por ter me esperado e que conversaríamos com calma na volta. Sussurrei uma saudação qualquer, ela me deu um beijo terno, comentou que felizmente eu tinha voltado e partiu. Fiquei ali parado, com toda a minha história nas costas, todo aquele peso que eu não tinha conseguido descarregar, como a minha sacola não desfeita, e me dei conta de que no fundo, no fim das contas, aquela história era só minha, e que eu não tinha por que envolver com tanta dor e tantas comoções as pessoas que mais amo no mundo, meus filhos e minha mulher. Anexo ao living fica a nossa sala de jantar, que não tem janelas para o lado externo, mas dá para uma parede cega onde havia uma curiosa mancha de umidade que eu nunca tinha notado. Sentei-me então à mesa, onde fiquei um bom tempo como um patinho molhado, como dizia minha mãe quando eu era criança e chorava em silêncio sozinho. Quando eu olhei para o relógio, já eram 9h30 da manhã. Eu tinha ficado sentado 2 horas, sozinho, observando a mancha, cuja forma lembrava, ao menos para mim, o contorno do Vale de las Lágrimas. O que aconteceu ali foi que eu e minha família estávamos em frequências diferentes, por isso não conseguíamos nos encontrar naquela manhã. Mas à noite, quando todos me perguntaram como as coisas tinham ido e tive de contar tudo, em detalhes, os 2 mundos já tinham se reaproximado, e já não carregavam o mesmo peso da manhã, e eles tinham concluído seus afazeres e estavam ansiosos para me ouvir. Mas não era a mesma coisa. É algo que sinto e sempre senti em relação aos Andes. Trata-se de uma história mais para nós mesmos do que para os outros, ainda que tenha sido recontada inúmeras vezes em conferências, livros, entrevistas ou filmes. O tema está presente e é vivido em minha família, mas nem de longe faz parte do nosso dia a dia. Eles se sentem orgulhosos do que vivi, do que fizemos para voltar. Têm interesse em conhecer tudo, mas isso não é um assunto recorrente. Eles estão tocando as próprias vidas e é isso que importa. E sabem que têm de encontrar seus valores por si mesmos, por aquilo que eles próprios realizarem, porque cada um é fruto daquilo que faz, de suas ações boas ou ruins, não das obras dos pais. Mas para nós, os 12 que viajamos até a Cordilheira, embora tenha organizado a viagem comigo, Daniel nunca pensou em participar dela. Foi um impacto diferente. Chegamos de lá com a sensibilidade aguçada, porque descobrimos claramente que aquele era um assunto ainda pendente em nossas vidas. Voltar ao local onde tínhamos passado aqueles 72 dias, para onde nunca tínhamos regressado. Retornar à tumba onde estavam os mortos, nossos amigos de alma, que não haviam conseguido voltar conosco. Embora acreditasse tratar-se de uma questão pendente,
não imaginava que me afetaria tanto como de fato aconteceu. Mas como nessa história nada é o que parece, e a única constante é a incerteza, de novo cometi uma besteira na montanha. Fiz uma besteira quando nos sentamos em torno da cruz de ferro, muito perto de onde ficava a fuselagem, e começamos a rezar e a recordar casos, rostos, frases, episódios, e então eu, que aparentemente estava em perfeito estado de corpo e alma, de repente me soltei e desandei a chorar, como todos, e ninguém conseguiu deixar de fazer isso. Choramos tudo o que não pudemos chorar em 1972. Eu observava o que nos cercava, o vale, a montanha do lado oeste, e me sentia voltando ao passado, como se o tempo não tivesse transcorrido, como se estivéssemos todos de volta, que podia falar com eles, tocá-los com a mão se a estendesse mais. Além disso, a viagem se realizou de uma forma especial, porque os 12 fomos chegando aos poucos, de mais de 2.000 quilômetros de distância. Primeiro foram muitos dias juntos no ônibus, depois das caminhonetes, fechadas naquelas cápsulas que se aproximavam da montanha. Foram muitas horas de preparação para chegar, falando sobre o local, imaginando o que encontraríamos ali, e à medida que nos aproximávamos, eu voltava no tempo, até me sentir naquele ano distante, com 20 anos de idade. Depois da longa travessia a cavalo, quando já estávamos no alto, dormindo numa barraca assolada por um vento inclemente, ouvindo as mesmas avalanches que se precipitavam bem perto da área onde estava a fuselagem, a 800 metros de nós, me transportei totalmente para o passado. As mortes de Gustavo Nicoliti e Diego Storm me atingiram de uma forma demasiado forte. Muitos conseguiram represar o que sentiam, ou postergar para mais adiante, para não desperdiçar as energias que éramos obrigados a despender em conta-gotas, pois o que nos separava da morte era apenas uma lágrima. Não consegui fazer isso. Embora fosse um dos mais bem preparados, eu me aniquilei fisicamente ao não conseguir me blindar contra os afetos, pois tinha me entregado às emoções. 36 anos depois, não posso dizer que me arrependo de minha atitude nos Andes, já que não soube nem pude agir de outra maneira. Na fuselagem havia momentos de muita atividade, mas também outros em que o tempo passava muito lentamente. Fazíamos uma brincadeira, eu, Diego Storm e Gustavo Nicoliti, que consistia em imaginar o que estaríamos fazendo nas nossas casas naquele exato instante. Cada um contava o que visualizava. Fechávamos os olhos e víamos todos, ao mesmo tempo que ouvíamos o relato da vez. E sentíamos que estávamos lá, que voltávamos a fazer parte daquela rotina tão maravilhosa a qual até então nunca tínhamos dado valor. O que faziam minha mãe, meu pai, meus irmãos, em que dia do mês estávamos, tentar sentir a temperatura daquele momento em Montevidéu, o calor da primavera, o murmúrio permanente do Rio da Prata, a tepidez das árvores brotando, o cheiro de comida acabando de sair do forno. Imaginávamos inclusive os pratos que estariam comendo, pois cada família tem a sua pequena rotina, e nas quintas-feiras costuma-se comer essa comida, ao meio-dia das sextas-feiras aquela outra, simples e saborosa. E isso nos tirava da neve, da cordilheira, e nos transportava para os lugares mais acolhedores do mundo. Sentados em torno da mesa, com nossos pais indo para lá e para cá, com nossos irmãos nos protegendo. Agora é você que conta, Diego, enquanto eu fecho os olhos. Mas num domingo, 29 de outubro, veio a avalanche. Naquela noite, Diego Storm estava na parte alta do piso, e eu na parte baixa e ondulada da fuselagem. Diego me perguntou se eu me incomodava de trocar de lugar, com aquele jeito sempre amável e terno que tinha, porque sentia uma dor forte demais no cóccix. Trocamos, e eu me deitei então no piso do avião, que como o aparelho estava de lado, ficava num nível mais elevado. Muitos dias depois, eu olhava para o céu, de cara para o sol, e fechava os olhos para repetir o mesmo que fazia com Diego Storm e Gustavo Nicoliti. E embora relatasse tudo murmurando, não conseguia visualizar nada, apenas nuvens escuras. Não conseguia visualizar Montevidéu, não conseguia sentir os aromas, nem ouvir os sons. No acidente de 13 de outubro, eu e meus amigos mais próximos tínhamos dado sorte e saído ilesos, sem nenhum arranhão. E então vem aquela avalanche e nos mata de forma tão cruel, pois a avalanche arrancou pedaços até mesmo de nós, os que sobrevivemos a ela. Logo depois da avalanche, tudo mudou para mim. Mergulhei num poço de depressão. Comecei a me fazer a pergunta mais elementar e mais autêntica, que repetiria durante anos depois de ter voltado a Montevidéu. Por que aquelas coisas estavam acontecendo comigo? Por que eu continuava vivo e eles não? Por que a vida era assim?
Todas essas agressões emocionais me castigaram fisicamente. Deixei de ser um dos mais bem preparados para me tornar o pior, pesando 38 quilos, com mais de 1,80 m de altura. Tinha perdido 50 quilos. Ao mesmo tempo, outra parte de minha personalidade ia desenvolvendo verdadeiros calos emocionais, tornando-se mais dura. Hoje, se estou andando na rua e vejo uma pessoa cair e se ferir, a primeira coisa que me ocorre é me aproximar, sem hesitar um instante, pois sei o que significa alguém segurar a sua mão quando você está ferido ou moribundo. Se vejo um acidente de trânsito, paro o carro e corro até lá para ver se alguém precisa de ajuda. Conheço muito bem a importância que adquire em momentos como esse o fato de ouvir uma voz. Essas coisas tão pequenas que fazem a diferença entre a companhia e a solidão na hora do lobo. Aquelas madrugadas solitárias em que uma pessoa acorda e se assusta ao sentir que é a única a continuar viva no universo, como aconteceu comigo na avalanche. Quando soubemos pelo rádio, em 22 de dezembro, que Nando e Roberto tinham aparecido e que o resgate estava em preparação, nós nos arrumamos, penteamos os cabelos e nos lavamos. Na hora em que os helicópteros apareceram, com aquele ruído assombroso, depois de passarmos 72 dias no silêncio absoluto, parecia que nossos tímpanos iam estourar. Foi como um estampido. Voava a neve para todos os lados e não entendíamos o que estava acontecendo. Quando se aproximaram, o deslocamento de ar que provocavam foi tão violento que me derrubou. Adolf Straut me pegou e, ao me erguer e me levar sobre o seu ombro, ele disse: "Vamos para aquele helicóptero, Roy." Mas quando chegamos, manquitolando, o helicóptero subiu e ele então me disse: "Vamos naquele outro, Roy." E caminhamos aos trancos e barrancos, mas quando chegamos, ele também já partia. E ficamos ali abraçados, sozinhos, cada um com sua pequena sacola. Tudo passando rápido demais. "Por que não esperaram por nós?" perguntei. Adolfo deu de ombros. Em minha sacola, eu levava um folheto e um cinto de segurança do avião. Era o pedaço da montanha que eu sentia que pertencia a mim. "Não se preocupe, eles já voltam", ele me consolou. Para cada um a história é diferente, inclusive o final. No meu caso, depois do resgate, eu me isolei do grupo. No mesmo dia em que me levaram ao Hotel Sheraton de Santiago, me desestabilizei, sofri uma desinteria aguda, perdi potássio até ficar às portas da morte, seguindo-se uma arritmia cardíaca, razão pela qual me internaram de emergência na Clínica Santa Maria, onde passei 12 dias numa UTI. Muito tempo depois, voltei a encontrar o médico que me atendeu, e ele admitiu que naquela ocasião estava convencido de que eu ia morrer. Disse-me: "Você não imagina como era doloroso para mim que aquele menino que tanto tinha sofrido acabasse morrendo nas minhas mãos, mas a verdade é que a cada minuto que passava eu esperava a chegada da sua morte." Por essa razão, ele tinha praticamente se mudado para a clínica, pois não se conformava com a ideia de que depois de me ressuscitar eu acabasse morrendo. Contou que cheguei a entrar na fase descendente, em que todos os sinais vitais desaparecem. Mas um dia meu organismo despertou, para surpresa dele e de todos os médicos que cuidavam de mim, e os mesmos indicadores que até então caíam rapidamente, aos níveis mais baixos, começaram a melhorar, todos juntos, até que, após meu regresso a Montevidéu, passei a engordar 1 quilo por dia. Quando perceberam que eu não ia morrer, o pessoal da clínica vinha me visitar como se eu fosse um prodigioso acidente da medicina, e isso reproduz também toda a nossa aventura. A esperança de sobreviver quando partimos no helicóptero, a recaída quando meu organismo se desequilibrou e aquela luta desigual contra a morte, todos juntos na clínica, para que afinal eu conseguisse voltar à vida. Quando o grupo foi a Montevidéu para a entrevista coletiva, no dia 28 de dezembro, eu estava sendo monitorado e cheio de tubos por todos os lados, isolado até da minha família. Durante aqueles primeiros dias de aterrissagem do grupo em Montevidéu, eu continuava na cordilheira, navegando entre a vida e a morte, trancado no cone partido da UTI, sem ver ninguém do lado de fora. Cheguei a Montevidéu 2 semanas depois, sob os cuidados de 2 médicos que se alternavam com minha família e meus amigos, me fazendo companhia ao pé da cama. Assim foram os meus primeiros 15 dias em casa. No 16º dia, eu consegui ficar de pé e andar, cambaleando até a janela. 2 dias depois, já não precisava de ajuda para me levantar. Em fevereiro, comecei a caminhar até a praia. E em março, retomei as aulas na faculdade de engenharia. Assim que consegui sair de casa, passei bastante tempo com a Rosina, a namorada de Gustavo Nicoliti, com a mãe dela, com a mãe de Diego. Procurei fazer o máximo de companhia possível.
Desde o primeiro dia, assumi comigo mesmo o compromisso de me manter sem muita exposição. Casei-me aos 23 anos, quando minha namorada estava com 21. Cecília é irmã de Laure, mulher de Roberto Canessa. Nossa primeira filha, Carolina, nasceu 2 anos e meio depois, quando eu já estava com 25 anos. No meu 3º ano de faculdade, nasceu Alejandro e depois Heloísa. Continuei a me encontrar com o pessoal do grupo de sobreviventes, embora admita que gostaria que fosse um tanto diferente. O grupo não foi escolhido por nós mesmos. Somos os que conseguiram escapar. Somos todos muito diferentes uns dos outros, mas temos algo que nos une e que é muito forte. Porém, penso que ainda não nos aproveitamos disso bastante. Mas se assim foi, se assim não conseguimos, talvez haja alguma razão. Não digo que esteja certo, talvez o equivocado seja eu, mas eu teria guardado mais o tema da cordilheira para nós mesmos e menos para os outros. Teria vivido tudo mais para dentro. Não sinto essa necessidade de que o grupo deva dar depoimentos. Sinto que o nosso testemunho deve ser dado, sim, na vida diária, com base no que fazemos dela, honrando aquilo por que passamos. Coube-nos experimentar algo muito singular e acredito que devemos transmitir nossa mensagem todos os dias, de forma permanente, a partir do que fazemos, e não do que falamos. Em silêncio, em homenagem aos que morreram e que permitiram que nós mantivéssemos vivos. Os ingleses chamam isso de walk the talk, ou ainda este outro ditado: se você não vive conforme o que pensa, acabará pensando conforme o que vive. É possível que muitos dos 16 sobreviventes sejam pessoas bem melhores do que eu, mas walk the talk, faça o que diz, é uma boa pauta de comportamento para pessoas que sofreram o que sofremos. Ninguém sabe o que foi viver 72 dias dentro daquele túnel gelado. Só nós sabemos, e essa vivência morrerá conosco. Por mais livros que se escrevam ou filmes que se realizem, é difícil transmitir todas as dimensões daquela experiência. E foi tempo demais. Uma coisa que fiz durante muitos anos, quando chegava o dia 13 de outubro, era marcar na agenda e acompanhar o dia a dia para lembrar com clareza como era demorado chegar até o 23 de dezembro. Quando passava um dia depois do 13 de outubro, eu me dizia: hoje seria mais um dia na montanha. E no dia 14, repetia a mesma coisa. Hoje será mais um dia. E o dia 15 será mais um. É uma enormidade de tempo para se viver sob uma incerteza constante, que foi pior que a sede, pior que a fome, pior que o medo. Às vezes me pergunto em que a cordilheira me fez mudar, e sempre chego a uma conclusão elementar. Aprendi a desfrutar a vida, em especial as coisas mais simples, a família, os amigos, rir, me sentir grato, sem necessidade de viver num paraíso ou com dinheiro no bolso. É básico, mas foi o que aprendi. Também adquiri segurança e confiança. Aquilo me possibilitou encarar a vida de outra forma. Quando você passa 72 dias andando em um parapeito, aprende a viver numa cornija. Admito que na intimidade gosto de falar sobre a cordilheira, porque o assunto tem inúmeras facetas, porque sempre descobrimos ângulos novos, mas não conseguiria viver amarrado àquilo que vivenciamos na montanha, porque seria como um imã muito poderoso de sofrimento, que pode acabar com você. Um dos ângulos positivos pelos quais o assunto pode ser abordado, e que para mim funciona como um sinal, é a qualidade de todos os filhos dos sobreviventes. Claro que não me refiro apenas aos meus, mas aos filhos de todos. Creio que isso expressa a atitude do grupo, que se formou na montanha de uma forma mais eloquente do que cada um pode narrar ou acreditar. São filhos de alguma coisa que vai além do próprio grupo, algo que tantas vezes procurei resgatar e não consegui, talvez por não saber exatamente o que procuro. Mas sei que os 16 dos Andes, assim como nossos filhos, são de boa cepa, e comprovo isso toda vez que conheço algum deles mais intimamente, e me sinto comovido ao comprovar esse fato. Sei que por trás dessa integridade está o grupo que se formou na montanha. Não somos especiais se vistos isoladamente. O que é especial é o grupo, como se fosse um conjunto humano ao qual se olha com um dos olhos tapados. Pelo olho que nada vê, passam todas as pequenezas humanas, que todos nós temos, e com o outro só se veem as virtudes, que dessa maneira acabam por se agigantar. E foi dessa forma que criamos os nossos filhos. Alguma coisa ficou pendente na montanha, um buraco na alma que nunca cicatrizou, um buraco na alma que continua aberto. Quando voltei a Montevidéu, senti uma grande responsabilidade para com as famílias dos que tinham morrido. Senti muita falta dos meus amigos mortos,
uma ausência que, em vez de se dissipar, crescia com o passar do tempo, e eu não sabia como compensá-la. Mas a vida me deu uma das grandes satisfações que já conheci. Com nossos 4 melhores amigos de agora, formamos um grupo muito coeso, unido pela ternura, pela afinidade. Somos 6 que nos queremos muito e temos uma relação direta com os meus amigos de então. Rosina, que era namorada de Gustavo Nicolite, e seu marido Martim. Mônica, irmã de Gustavo Nicolite, e seu marido Juan. Cecília e eu. Com eles, eu me sinto bem. E aquele buraco na alma para de doer. Roy Harley nasceu em 1952. É engenheiro industrial e trabalha numa grande fábrica de tintas. Além disso, é dono de uma empresa de manutenção de áreas verdes, junto com seus 3 irmãos. Vive numa casa bem no coração de Carrasco. Agora que exibe um porte atlético, por se exercitar várias vezes por semana, é difícil imaginar que um dia tenha chegado a pesar 38 quilos. Parece simples e sensível, tem o riso fácil e inspira muita ternura. Quando fala sobre sua vida, de todos os seus êxitos e fracassos, das expectativas atingidas e das que não sabe se algum dia se concretizarão, fica sempre no ar a sensação de que o que realmente importa é outra coisa. O que o deixa orgulhoso não é o seu trabalho, tampouco o fato de ter sobrevivido aos Andes. Quando os filhos aparecem na casa, a incógnita se desfaz. Ele se levanta e os apresenta um por um, com admiração, com ternura e com uma expressão no rosto que não deixa lugar a dúvidas. Este é, para Roy, o verdadeiro sentido das coisas, os filhos dos Andes.